Alexandre Matos se emociona ao se despedir do Cruzeiro. O CEO da Raposa pegou uma bandeira do Cruzeiro, colocou no meio de campo, fez uma oração e se despediu, emocionado da Raposa. O CEO vai se acertar nesta semana com o Santos e na terça-feira a expectativa é que ele já esteja em São Paulo. Ele mesmo teve a oportunidade de tirar foto com vários torcedores, funcionários do clube, Leonardo Jardim, Pedrinho, o próprio Alexandre Matos fez essas publicações nas suas redes sociais. Eu sei que eu fui um dos que muito criticou o Alexandre Matos por alguns valores envolvidos em negociação que eu não concordo. Mas Alexandre Matos, não dá para negar que você tem uma identificação com o Cruzeiro. E outra informação, Cruzeiro não busca no mercado outro diretor de futebol. A ideia do Cruzeiro é dar força para o Pedro Júnior e também força para o Paulo Pelaipe. E é claro, dar preferência ali em muitas escolhas ao treinador Leonardo Jardim e sua comissão. Agora que a gente já se despediu do Alexandre Matos, vamos falar do que tá pegando na imprensa. Isso mesmo. Craque Neto no apito final, Everton Guimarães no seu Instagram e a galera da ESPN comentou a grande vitória do Cruzeiro, valorizando o trabalho que está sendo feito na Raposa. Parabéns a todos os envolvidos. Kaique, Bruno e William, cara, jogaram demais. Caio Jorge, matador, faça o K imediatamente. E a gente vai colocar agora aqui na tela para vocês, só que antes eu peço a cada um que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora confira as principais reações da imprensa. Vantagem em 2-0. No segundo tempo, o técnico Abel Ferreira até fez algumas alterações, colocou o Paulinho e também o Vitor Roque na volta do intervalo. O Palmeiras até conseguiu ali rondar a área do Cruzeiro, mas o goleiro Cássio mesmo não fez nenhuma grande defesa na etapa final. Só que aos 41 minutos, o Alan, um garoto da base do Palmeiras, diminuiu o placar e colocou aquele tempero a mais nos minutos finais de jogo, 2-1 aqui no Gigante da Pampulha. Detalhes, torcida do Cruzeiro numa festa muito grande, mais de 57 mil torcedores marcaram presença aqui hoje no Gigante da Pampulha. É um Cruzeiro que vem demonstrando muita força em casa. Em 6 jogos foram 5 vitórias e um empate no clássico contra o Atlético. Não à toa está aí brigando por essa liderança do Campeonato Brasileiro, um ponto a menos do que o Flamengo. Já o Palmeiras agora volta as atenções para o... Grande abraço, Daqui a pouco a gente volta aqui do Mineirão. Tamo junto. O que o Cruzeiro fez que você observou? Porque de uma hora para outra, eu fui jogador, gente, e dos bons. E no meio de muita fera, e já joguei com gente assim, uma cobra pica a outra. Sim. Isso é na televisão, isso é no jornalismo, isso é na arbitragem, isso é em todo lugar. Isso é na Rádio Peão aqui, que eles ficam sabendo de tudo. E jogador derruba técnico. E aí o Pedrinho, que é o dono da grana e é dono do Cruzeiro, ele deu a chave do time pro técnico. E o técnico venceu essa disputa com o Dudu. E quando ele foi ao Uberlândia, ele fez assim, lá no Uberlândia, não foi? Quando perguntaram, e o Dudu? Ele faz assim, exatamente. Vai sair, acho que ele já sabia disso. E quando ele tira o Dudu, ele passa o recado para todo mundo, inclusive pro Gabigol. Exatamente. E dá o recado pro cara que tá lá meio encostado, que sabe que se jogar e se empenhar, pode ter uma chance. Aí você tem a chance de ver um Caio Jorge entrar e arrebentar no time. E além disso... Luiz Henrique, é isso? E além disso, o trabalho tático, porque ele organizou o time. O Christian entrou bem no time, Lucas Romero, o Lucas Silva, o Caio Jorge, o Matheus Pereira, né? O Gabigol teve que se coçar porque falou, pô, o Dudu já foi embora, daqui a pouco sobra pra mim também. Então eu acho muito legal. O Pedrinho, vou te falar um negócio, ele é meio engraçado, ele fica fazendo coisas, tem um jeito todo mineirês de falar e tal, mas ele deu ao técnico é engraçado. Algo que ninguém dá. Ele chegou de charrete, irmão. Não, isso é bom. É muito curioso. O cara é um dos caras mais ricos do Brasil. O cara é um monstro. Simples, né? E simplicidade incrível. Theo, pra você, 1 minuto pra você, 1 minuto pra Marília e 1 minuto pro Godoy. Vamos lá. O Pedrinho, ele é bocudo, né? E eu acredito que dentro do vestiário também ele fala. E ele tem um ótimo treinador, que é o Léo Jardim.
É um ótimo treinador. Eu acho que o que aconteceu foi exatamente isso. O Cruzeiro passou a ter direção. O Cruzeiro passou a ter rumo. E o Dudu foi o primeiro que área. O Gabigol também correu o risco, mas se adequou, ficou. É um bom time. É um time o Alexandre com Matos estrutura. correu risco, E velho. você vê... Tá saindo. Tá saindo, tá vindo pro Santos? Tá, exato. Eu acho que ele também já se tocou. Falou, aqui eu não vou me criar mais. Então já vai área. O área. Pedrinho falou, nossa, vai nessa. esse cabra comprou muito arroz, muito feijão, o cara comprou muita banha. A gente não precisava disso, né? Não precisava de tanta banha assim. Olha o tamanho do Cruzeiro. Custou caro, hein? Olha a torcida. A torcida vai lá e lota, gente. Isso aí é 57 time mil. grande. Agora, Clube grande. só passando rapidamente pelo Palmeiras. Esse Alan é bom jogador, tem que trabalhar. Único grandão. Então, e o Pedrinho buscou pra ele. E ele trancou a porta por dentro. Então, por fora podem bater quanto quiser, que ele trancou a porta por dentro. Hoje, o Palmeiras perdeu o jogo em 4 minutos, entrou no jogo. Normalmente, o Palmeiras não entra, completamente fora da rotação. Em 4 minutos, o Caio Jorge fez 2 gols. O Cruzeiro foi melhor. O Cruzeiro, que já tinha vencido o Flamengo em casa naquele jogo, no último minuto, com gol de pênalti do Gabigol. Quer dizer, pênalti não, no rebote do pênalti que ele perdeu. Hoje perdeu. Hoje, o Cruzeiro ganhou de outro candidato ao título, que é o Palmeiras. Gosto do time do Cruzeiro. Acho só que quando está em viés de alta, algumas coisas não ficam tão aparentes. Acho que é outra coisa que eu acho em relação ao Cruzeiro, por que está nessa situação no campeonato? Porque o Cruzeiro, depois de perder em casa para o Mushuc Runa, na estreia da Sul-Americana, teve a coragem de desistir deste torneio. Então, o Cruzeiro teve nos últimos 2 meses um calendário que os outros times não tiveram. Godoy, o exemplo de comandar um clube de futebol e colocar os seus funcionários, e os jogadores são funcionários, no seu devido lugar, começou aqui em São Paulo com a Leila. A Leila mostrou o que é comandar o clube e o que é você, jogador com mais estrela, ídolo que você possa ser, você cumprir com as suas obrigações, os seus deveres. Ela mostrou isso aqui. O Pedrinho foi contaminado lá, aprendeu. E aprendeu justamente com o mesmo jogador que estava envolvido nos 2 clubes. Curioso, né? Aprendeu com os 2 jogadores. E isso está servindo de exemplo para alguns outros grandes clubes do futebol brasileiro que são bem administrados. E os jogadores colocados com... Aqui tem o seu dever e a sua obrigação, o seu direito, mas que você cumpra com os seus deveres. Vamos lá! Eu vou chegar de madrugada. Mas atenção, chupa Capelanes, eu te avisei. Eu estava no estúdio do Jogo Aberto sexta-feira, eu avisei. O Cruzeiro não perde, falei, Renata, o Cruzeiro não perde pro Palmeiras. 2-1. E foi exatamente o que eu preconizei, porque eu conheço pelo olho do menino, eu sei o verme que ele tem. Quem está acompanhando o Cruzeiro de perto sou eu. Quem está vendo o que o Cruzeiro está jogando sou eu. Tô dizendo assim, obviamente que eu acompanho mais de perto, porque eu estou em Minas Gerais, sabe? O Cruzeiro abotoou o paletó do Flamengo e do Palmeiras. Gente, são times com orçamentos, clubes com orçamentos acima de 1,5 bi. E o Cruzeiro foi lá e ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras. E eu vou te dizer uma coisa, precisou de 4 minutos para fazer 2 e depois mais 96 para segurar um Palmeiras que é fortíssimo, fortíssimo. Melhor visitante da competição. A vitória do Cruzeiro foi imensa, imensa. O Cruzeiro está no bolo. Até porque eu venho dizendo aqui que nessa parada da janela, o Cruzeiro vai se reforçar e muito. Então chupa essa manga aí, Capelanes e todo mundo que falou que o Cruzeiro perderia o jogo no domingo, né, a turma do Jogo Aberto. Chupa essa manga, eu avisei, vitória imensa do Cruzeiro, imensa do Cruzeiro. É o Garden. Então vocês me seguram aí, porque amanhã, no Jogo Aberto, eu estarei insuportável, né? Insuportável. Chupa essa manga aí que amanhã tem Jogo Aberto. E agora... Isso que é muito mérito do Cruzeiro, né? Pelo jogo que o Cruzeiro fez, mostra a maturidade de uma equipe que está conseguindo se encaixar. É um meio-campo até bem leve de marcadores, né? Lucas Romero, Lucas Silva, 2 jogadores que ali fecharam muito bem os espaços. Os 2 laterais também bem consolidados na fase defensiva. O jogo aéreo do Cruzeiro melhorou bastante, o jogo aéreo defensivo, que era uma preocupação do seu treinador. Então tudo isso ajudou para que o Cruzeiro tivesse méritos, né? Levou um gol do Palmeiras, é verdade, mas sustentou um resultado que muitos times não sustentariam, justamente porque o Palmeiras tem esse repertório ofensivo e tem essa questão mental, né, de acreditar até o final. Dessa vez não aconteceu. Você citou aí das mudanças do Cruzeiro, desde que um ídolo do Palmeiras
um ídolo histórico, o Dudu deixou o Cruzeiro parece estar mais leve na temporada e, inclusive, em termos de desempenho, melhorado bastante. A gente precisa falar do trabalho do Leonardo Jardim, né? Realmente... Sim. Vai dando uma cara e um conjunto, né? E como o Lucas Silva é importante para esse meio de campo, por exemplo, né? Mas é o grupo mesmo, né? Você vê que não tem uma estrela, fala, o Matheus Pereira joga muita bola, mas não é o cara. Quem está se destacando é o Caio Jorge, né? Sim. E esses 2 gols logo de cara, é engraçado que ele até no segundo tempo dá um chute torto, no primeiro tempo ele tenta um chute diante do meio de campo, que não dá em nada. Mas e daí, né? O começo dele foi arrasador, começo do Cruzeiro. E até que ponto que esses 2 gols logo de cara definiram o resultado da partida? Eu acho que encaminhou o resultado, porque, como eu falei, o Cruzeiro foi um time que se propôs a jogar dessa forma desde o início. E o Palmeiras sentiu um pouco isso. É claro que Abel Ferreira esperava um Cruzeiro, porque nos últimos jogos o Cruzeiro em casa tem sido assim. O Leonardo Jardim tem feito o Cruzeiro ser mais impositivo como mandante. Estava faltando isso para o Cruzeiro em casa também. Só que o primeiro gol talvez já condicionaria o posicionamento defensivo do Cruzeiro. Quando sai o segundo, aí é claro que gerenciar um resultado de 2-0 é sempre difícil, claro, no Campeonato Brasileiro, principalmente contra o Palmeiras, mas quando você tem qualidade e confiança para isso, as coisas acontecem. O Cruzeiro suportou uma certa pressão do Palmeiras, inclusive. Até mais no segundo tempo que no primeiro, né? O Palmeiras até depois do segundo gol começou a crescer no jogo e as mudanças feitas pelo Abel no segundo tempo para deixar a equipe mais ofensiva também, colocou o Vitor Roque, colocou o Paulinho, tentou deixar o time mais leve até para abrir a defesa adversária e o Cruzeiro se comportou muito bem defensivamente. Eu acho que condiciona sim fazer 2-0 no primeiro tempo porque você passa a testar muito mais o seu sistema defensivo, que é sempre colocado à prova nessa temporada e deu pelo menos uma amostra de que vai ser diferente daqui para frente. Cruzeiro decepcionante na Sul-Americana, Cruzeiro conseguindo aí, né, na Copa do Brasil também, trancos e barrancos, mas, de qualquer forma, no Campeonato Brasileiro, que era algo que vivia essa interrogação, vai brigar pelo quê o Cruzeiro com todos esses reforços? Todo mundo colocava como título. No meio da temporada, ou no início da temporada, passos atrás, porque é um Cruzeiro que não está pronto. Eu acho que agora está dando a resposta que todos esperavam lá em janeiro, mas não com os caras que chegaram, inclusive, né, para reforçar essa equipe. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!